Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o engenheiro ambiental Paulo Eduardo Nhola Pontes. Paulinho, seja bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado. Paulinho, a gente registrou nesses últimos dias a queimada na Serra do Caracol, durou quase uma semana. Quais são os prejuízos para o meio ambiente com tanto fogo, com um período tão extenso de queimada naquela região? O principal problema de uma queimada é a destruição da biodiversidade, né? Outro problema que a gente pode ver é que as queimadas são as grandes degradadoras de fragmentos florestais e unidades de conservação. Outro problema decorrente das queimadas é o aumento da poluição atmosférica e isso afeta também a saúde da população. Ou seja, é um conjunto de prejuízos, não só para aquela área, mas para toda a nossa região, né? Um conjunto de impactos ambientais negativos para toda a cidade, para toda a região. A área que foi atingida é uma área bem extensa. Muitas pessoas não se lembram de uma queimada dessa proporção. Em média, dá para prever quanto tempo se leva para recuperar toda aquela área? Olha, a estimativa é que a área atingida por essa queimada seja de mais de 100 hectares. A parte de trás da montanha, a face norte, que a gente chama, ela é composta por uma vegetação rasteira. Aquela ali, logo que iniciar o período das chuvas, a vegetação já vai começar a se regenerar. Agora, na parte frontal da montanha, é mais difícil prever quanto tempo essa vegetação vai demorar para se recuperar, porque a gente não sabe ao certo qual foi o estrago lá. Os animais, muitos animais morreram, outros correram do fogo. Demora um tempo para eles voltarem para aquele ambiente? O reaparecimento da fauna é mais difícil de prever, porque a gente não sabe qual tipo de animal que tinha naquele local, a quantidade, e então isso dificulta um pouco na hora de dar uma informação dessa. Mas como não tem mais alimento, como não tem mais abrigo, então pode ser que demore bastante tempo ainda para essa fauna reaparecer no local. É uma região inclinada. Pode ocorrer erosão num terreno desse, deixando ele todo exposto como ficou? Ou é uma situação mais difícil? Essa é uma das preocupações. Porque o que acontece? A vegetação ela serve de proteção do solo, inclusive contra a incidência de chuvas. Agora, o solo lá está exposto. Aquela parte de trás da serra é um terreno muito íngreme e o solo lá é um solo muito rochoso, com muitas pedras soltas. Então a grande preocupação é, no começo do período chuvoso, se vierem umas chuvas muito fortes e intensas, pode ocorrer problema de deslizamento de pedras e até deslizamento de terra naquela área. Ou seja, é a consequência mesmo do fogo naquela região, né? Exatamente. Não apenas na serra, mas as queimadas de um modo geral representam um risco para toda a natureza. Hoje aqui no Brasil, existem órgãos que monitoram esse tipo de ocorrência? Essas queimadas elas são muito comuns em diversos ecossistemas. E geralmente o monitoramento dessas queimadas é feito pelos órgãos ambientais estaduais e pelas prefeituras, que desenvolvem os programas de monitoramento. Mas quem de fato combate e controla os incêndios é o Corpo de Bombeiro. Inclusive eu queria deixar aqui os meus agradecimentos ao Corpo de Bombeiros e aos voluntários que trabalharam no combate ao fogo na Serra do Caracol. Depois de um incêndio dessa proporção na serra, a própria natureza se encarrega de devolver aquele ambiente, as plantas, ou você acredita que deve haver uma ação do homem em refazer plantio de árvores? O que ajudaria mais? Aquela parte de trás da serra, ela é composta por uma vegetação rasteira, uma mistura de gramíneas ali, que é o capim barba de bode, o capim gordura, braquiária. Aquela área, logo que começar o período chuvoso, a vegetação vai começar a se desenvolver novamente. Agora, na parte da frente da montanha, a face sul da Serra do Caracol, ela é composta por uma vegetação arbórea do ecossistema Mata Atlântica.
Ali, as árvores em si não pegaram fogo. O fogo atingiu a parte baixa da floresta, que é o que a gente chama de camada serrapilheira, que é aquela camada composta por folhas e galhos secos que caem nas árvores, e a vegetação arbustiva. Ali eu acredito que o desenvolvimento vai ser ainda mais rápido, pelo fato de já existir uma floresta lá. Agora, naquela parte de trás, seria necessário um projeto de reflorestamento daquele local para evitar o aparecimento dessa vegetação rasteira que eu falei. Porque ela é um tipo de vegetação muito seca, que ela é muito fácil de pegar fogo. E todo ano o fogo tem início naquela região. Só que é uma coisa muito complicada de se fazer, porque tem que saber quem é o proprietário do imóvel, se o proprietário vai aceitar, quem vai desenvolver esse projeto, quem vai implantar, quem vai fazer a aquisição de mudas, quem vai fazer o monitoramento. É uma coisa meio complexa, não é um projeto simples de se fazer. Ainda existe alguma preocupação naquela área afetada pela queimada? A preocupação é monitorar para ver se existe ainda algum foco de incêndio e, se houver, evitar que esse foco passe para o outro lado da montanha, sentido o Pico do Gavião. E a outra preocupação é que eu falei, no início do período chuvoso, aí se vier uma chuva com muita intensidade e causar algum deslizamento naquela área. Então a gente tem que torcer para a chuva começar a cair de mansinho aí no início do período chuvoso, para que a vegetação possa se recuperar e a serra voltar a ser como era antes. Paulinho, você trabalha nessa parte ambiental há muito tempo, já trabalhou na prefeitura, tem teu escritório, está acostumado com inúmeros fatos do dia a dia. A pessoa tem a tua propriedade rural, pode ser vizinho da serra, ou de outra mata, ou de outro local. Ele quer fazer uma queimada. Isso é legal? Qual que é o procedimento a ser feito? Ele precisa de uma autorização especial? Ele tem que fazer o famoso acero que o pessoal fala? Geralmente o pessoal procura o IEF, que é quem emite uma autorização para queimada controlada. Mas é feito todo um trabalho de construção de aceros, demarcação da área que vai ser queimada, para evitar que esse fogo se propague. Quem mora em zona rural, é recomendado ter-se alguns aceros na propriedade, ou seja, limpar uma área para não ter mato, caso aconteça algum incêndio criminoso, alguém coloque fogo, seja mais fácil de apagar isso? Com certeza, o acero nessa época do ano é uma ferramenta muito utilizada e que todo mundo deveria fazer, todo mundo que quer proteger a sua propriedade de incêndio deveria fazer. Principalmente em beira de estrada, que é onde o pessoal para ali para cometer esse tipo de crime. Isso é um crime, né? É crime ambiental. Paulinho, eu agradeço a sua participação, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o engenheiro ambiental Paulo Eduardo Nhola Pontes.